Olá, irmãos! Vamos lá mais uma vez. Depois dos exercícios de probabilidade condicionada, relembrar um pouquinho de união de eventos, vamos finalmente fechar o conteúdo de probabilidade, que é um conteúdo bem curtinho, mas bastante frito, que é a probabilidade de eventos independentes. Eventos independentes, pessoal, tem um pouco a ver com o que a gente já estava falando de funções, assim, pouco a ver, é só a maneira de pensar, tá? Porque assim, quando a gente estava falando de funções, que eu estava falando para vocês, comentando com vocês para falar a verdade, eu estou falando de valores y em relação aos meus valores de x. O meu y era também chamado de f de x, certo? Que é uma função em função de x. É bem redundante falar isso, mas enfim, é essa que é a ideia. É ser redundante para ser mais assertível possível. Enfim, só que quando a gente está falando de funções, a gente está falando de coisas que são correlacionadas. Ou seja, se uma coisa é correlacionada à outra, ou seja, tem relação, existe uma função, existe uma ação e uma consequência, uma ação e reação, certo? Enfim, quando a gente está trabalhando de eventos independentes, esses eventos, eles são possíveis, a gente consegue definir eles, consegue contabilizar eles, só que um não vai influenciar o outro. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente estava falando de probabilidade de eventos união de eventos ou eventos condicionais, um vai estar implicando no outro ou vai ter interseções entre eles. Nesse caso aqui, podem sim haver interseções, só que não necessariamente um vai influenciar em outro, como estava ocorrendo na probabilidade condicional. Ou seja, vamos ver um exemplo aqui. Se eu estou no Brasil, aqui, quente pra caramba, e tá nevando lá no Uruguai, vai influenciar as aulas aqui do Brasil? Não. Ou seja, são eventos independentes que podem ocorrer, a gente pode verificar a probabilidade deles, só que um não vai interferir no outro. É aquela ideia que eu estava passando para vocês. Eu beber água ou não vai influenciar uma bomba atômica em Hiroshima, novamente. Ou seja, não tem correlação. Enfim, em probabilidade independente, a gente tem vários eventos aleatórios que a gente vai meio que agregar as possibilidades um de outro, matematicamente falando. Mas vamos no exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho que um experimento é o seguinte: eu vou pegar 3 moedas e jogar elas. Uma moeda, 2 moedas e a terceira moeda. E eu vou verificar assim, e qual a probabilidade de sair? Primeiro, letra A, 3 caras. B, 3 coroas. Letra C, ao menos uma cara. Letra D, ao menos uma coroa. Primeiramente, eu posso verificar se meu exercício vai ser grande ou pequeno, verificando o princípio multiplicativo de contagem. Ou seja, eu consigo verificar quantas possibilidades que eu vou ter nesse exemplo. Se eu tenho 3 moedas e eu sei a quantidade de eventos de cada moeda, eu consigo fazer e verificar a minha quantidade de eventos. Seria os meus 3 eventos em si, e a probabilidade de um vezes o outro, ou seja, que vai ser 1 vezes. Ou seja, uma moeda tem quantas chances? Cara ou coroa, ou seja, 2. Outra moeda, também 2, e minha terceira moeda, também 2. Não vai ter uma terceira possibilidade. Ela não vai ficar em pé, a gente está desconsiderando essa. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 ao cubo, é igual a 8 possibilidades. Como um todo, no caso, eu só simplesmente estou colocando a contagem ou número de elementos do meu S, certo? Enfim, vou colocar somente como anotação aqui, como uma observação. Números de S, o número de elementos. Dá pra gente calcular isso dessa maneira fácil, mas a gente conversa nisso aqui nas nossas aulas online. Então, como vão ter somente 8 elementos, eu posso listar eles para facilitar minha compreensão e minha contagem de cada uma das coisas. Vamos lá. Se eu tenho 3 moedas, eu tenho a possibilidade de cair cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, 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 coroa, 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 cara, e assim por diante até no coroa, coroa, coroa. Ou seja,
C para cara e K para coroa. Eu tenho essas 8 possibilidades, o que bate com a minha quantidade de elementos que eu achei de S, que é o meu espaço amostral, lembrando. Então, vou verificar aqui, qual que é a possibilidade de sair 3 coroas, 3 caras, perdão. Bem, nisso eu posso observar que eu posso fazer minha listagem, sem problema nenhum, e verificar que é somente uma chance, né, de cair cara, 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 uma chance de cair os 3 ao mesmo tempo, certo? Uma chance entre 8, ou seja, aqui vai ser igual a 1 por 8. Professor, tem que listar todas as vezes? Se o exemplo for pequeno, sim, a gente consegue listar. Mas, vocês percebam que esse princípio multiplicativo que eu acabei de citar para vocês, somente uma observação das aulas de matemática, vocês vão ver isso aqui mais aprofundados no ensino médio, eu tenho a quantidade total de eventos, certo? Então, assim, isso tem alguma influência? Sim, teria. No exemplo do livro, está falando de 2 dados de um D6, que são 2 dados de D6 que são jogados, e tem várias possibilidades, e até explica esse princípio multiplicativo para frações. Mas eu consigo verificar aqui que, como vão ser 3 eventos repetidos, que esse vai ser meu experimento, e 3 eventos repetidos, que eu vou verificar a possibilidade, isso quer dizer que eu vou ter, no meu primeiro evento, quantas possibilidades de cair uma coroa e uma cara? Porque assim, seria a mesma coisa do meu primeiro evento, do meu segundo evento e do meu terceiro evento. Só que esses eventos, eles vão ser multiplicativos entre si. Da mesma ideia que eu tenho aqui, essa multiplicação. Ou seja, a minha primeira moeda, qual que é a possibilidade de cair cara? 1 para 2. Eu posso cair uma cara entre cara e coroa, certo? Que vai ser somente um evento, o meu primeiro evento. E qual que é a possibilidade de cair no meu segundo evento uma outra cara? 1 para 2. Percebam que o primeiro evento e o segundo não vai influenciar entre si e muito menos vai influenciar o meu terceiro evento, que é, novamente, possibilidade de cair uma cara para uma moeda que tem total de possibilidades cara ou coroa, ou seja, 2 no total. 1 sobre 2. A mesma ideia. Mas, professor, se o senhor está falando que está multiplicando aqui, que tem relação com esse princípio multiplicativo, aparentemente, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, e 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. É essa que vai ser minha conta? Sim. Porque, vamos fazer então em 3 coroas. Vou jogar na primeira moeda. Minha primeira moeda, qual que é a minha probabilidade de cair uma coroa? 1 sobre 2, certo? Como são somente 2 possibilidades, não tem aonde eu fugir. E minha segunda moeda? Novamente, 1 sobre 2. Uma coroa para 2 possibilidades. Minha terceira, da mesma maneira. 1 sobre 2. Quanto que é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2? Novamente, 1 por 8. 1 por 8 é a probabilidade de eu jogar a minha moeda e ocorrer 3 coroas ao mesmo tempo. Na minha listagem, quantos eventos que são interligados a 3 coroas? Somente 1. Da mesma maneira desse primeiro, somente 1. Viu? A gente consegue, dependendo do exemplo, se você achar muito complicado isso aqui, você pode verificar quantos elementos do meu exemplo vai ter e, se achar melhor, se preferir, você pode multiplicar. Mas e se for 32 possibilidades? Se for 64? Sei lá, se for... vamos chutar por alto, por baixo, né? 1.200 possibilidades. Em uma prova, possivelmente você não vai ter a condição de listar todos e ir conferindo. Os números da placa. A probabilidade de ocorrer A, como a gente estava comentando no exemplo das placas de carro. A gente consegue meio que enxugar um pouco mais somente as possibilidades, somente com os números, e não necessariamente com a listagem, ok? Mas aí é uma dica para a gente formalizar essa nossa execução, tá bom? Enfim,
Deixa eu ver. Enfim, beleza. Esse terceiro exemplo aqui. A gente pode formalizar, então, antes de passar para esse exemplo, que para eventos independentes, eu vou usar a mesma notação que o livro está usando. Tá? Eu falo o seguinte: a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes é igual ao produto das possibilidades de cada evento. Ou seja, a minha probabilidade independente, ind, não é essa notação, mas eu estou colocando para vocês, é igual à minha probabilidade de A vezes a minha probabilidade de B vezes a minha probabilidade de C vezes e assim infinitamente da minha probabilidade N, que é o meu total de probabilidades. Se minha probabilidade desse meu primeiro evento ele vai se repetir, eu simplesmente coloco desse jeito. Vamos ver se se comporta da mesma maneira aqui? Bem, a probabilidade de ao menos uma cara ocorrer. Se ao menos uma cara ocorrer, quer dizer que eu estou colocando, fazendo uma combinação entre posições, certo? Porque aqui pode a probabilidade de 1 para 2, 1 para 2. Só que agora, nesse caso aqui, é interpretativo. Por quê? Ao menos uma cara ocorrer, em termos independentes, quer dizer que eu vou ter quantos elementos em que somente uma cara vai ocorrer? Ao menos uma cara, certo? Se eu pegar esse penúltimo aqui, esse penúltimo item, eu vou ter uma cara, certo? Beleza, então vou contar aqui uma. Só que nesse antepenúltimo, eu também vou ter uma, ou seja, duas possibilidades já. Nesse quarto de trás para frente, minha terceira possibilidade. Só que aqui não é pelo menos uma cara, ou seja, tem duas, mas pelo menos uma já me interessa. Quarta. Aqui é da mesma maneira, tanto essa terceira, essa segunda e essa primeira. Tem mais de uma cara, sim. Só que pelo menos uma já me ajuda. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, a probabilidade desses eventos de ocorrer pelo menos uma cara é 7 por 8. Para o professor, cai por terra é a questão dos eventos independentes. Bem, nesse tipo de situação é um pouco, como eu posso falar, um pouco contraditório, porque esses eventos bem mais interpretativo, porque deixa eu ver. Esse ao menos pode ser imaginado, pode ser descrito como aquele ou de união de eventos, tá? Só que quando são eventos repetitivos em que eu sou mais objetivo, sem precisar dessas interpretação de ao menos, eu vou utilizar a probabilidade independente. Simplesmente multiplicar tudo, tá bom? Pode ser um pouco contraditório isso aqui, só que esses dois, você não vai fazer tantas contas, você vai interpretar, por assim dizer. Esses outros dois, ou os dois primeiros, ou exemplos semelhantes, sim, você vai fazer somente contas, só que com um pouco de interpretação, ok? Ao menos uma cara, 7 sobre 8, porque você vai estar retirando aonde não ocorre o evento, que no caso é o último caso, a última questão, que é somente coroa. Bem, e nesse último, ao menos 2 coroas. Ou seja, nesse caso aqui, nessa letra C, a gente pegou ao menos uma cara. Poderia haver 2? Poderia haver 3? Sim, não tem nenhuma restrição. Só que colocou ao menos uma. Nesse caso, é a mesma ideia, só que com a coroa e ao menos 2 coroas. Ou seja, dessas possibilidades, aonde tem 2 coroas ou mais? Nessa quinta, sexta, sétima e oitava. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Logo, a minha probabilidade é 4 por 8. Ou 1 por 2. O que quer dizer 50% de possibilidades.
Aqui vai dar uns 90%, 90 e pouco por cento de probabilidade. E nesses dois vai dar um pouco menos de 10%, 6 e alguma coisa. Bem, probabilidade de eventos é um pouco contraditória em relação à minha formalização dela e em relação ao meu grau interpretativo de alguns dos exemplos que compõem a minha independência. Mas, novamente, você vai meio que juntar um pouco a questão da formalização, onde você vai achar termos repetitivos, como cara ou três coroas, e grau interpretativo, onde tem ao menos uma, pelo menos ou no máximo, você vai ter essa relação de interpretação, certo? Bem, pessoal, um bom dia para vocês e até!